Médicos e enfermeiras, qual é a sua história de ele não deveria ter sobrevivido? Fazendo meu estágio em um hospital local, existem várias histórias sobre sobrevivência e resultados improváveis sobre pessoas que, na minha opinião, são seres imortais que gostam de ofender a Deus. Um homem de 31 anos foi baleado e depois largado no pronto-socorro local pelos mesmos caras que dispararam nele. No total, ele teve 10 ferimentos de bala no tórax, abdômen, pelvis e pernas. As balas atravessaram quase todos os órgãos e também quebraram um fêmur e uma tíbia. Desnecessário dizer que ele estava em choque hipovolêmico e precisava de cirurgia de emergência e transfusões de sangue. Ele passou 3 meses na UTI e agora está no andar de cirurgia do hospital. Até agora, ele teve mais de 25 intervenções cirúrgicas de 3 equipes diferentes e mais de 50 bolsas de sangue. A certa altura, uma das equipes percebeu que não poderia fechar completamente o abdômen após uma cirurgia específica e decidiu deixar o abdômen aberto. E várias cirurgias depois ele desenvolveu o que chamamos de abdômen hostil. A parede abdominal está cicatrizada e tudo dentro é preenchido com aderências e tecidos fibrosos, a ponto de fazer mais uma cirurgia ser uma experiência infernal. Ele também teve múltiplas infecções, tanto nosocomiais quanto de seu próprio trato digestivo, a ponto de ele cair em choque séptico 2 vezes. Uma bala entrou pelo abdômen, perfurou seu reto e saiu por uma de suas nádegas, e durante o processo de cicatrização a ferida se tornou uma fístula que pingava continuamente pus e muco cheio de bactérias dentro e fora da cavidade abdominal. Os antibióticos regulares não estavam mais fazendo seu trabalho, então a infectologia teve que ser chamada regularmente, pois ele precisava e ainda precisa de um coquetel de antibióticos, embora ele ainda não esteja completamente fora de perigo. Pelo menos os cirurgiões conseguiram fechar com sucesso seu abdômen. Sua infecção está atualmente sob controle e suas pernas estão finalmente se curando adequadamente. Se você me perguntar, ele provavelmente viverá, se as gangues locais não invadirem o hospital e tirarem a vida dele antes de receber alta, o que quase aconteceu com ele um mês depois de sua entrada no hospital. Não um médico ou enfermeiro, mas meu pai. Em maio de 2019 ele foi atropelado por um trem em sua bicicleta. O relatório da polícia disse que estava indo 80 milhas por hora. Quando chegamos ao hospital no primeiro dia, os médicos basicamente nos disseram para nos prepararmos para sua morte. Sua pressão arterial estava caindo como um louco, mas eles abriram um buraco em seu estômago e isso pareceu estabilizar as coisas para a primeira noite. Ele acordou algumas semanas depois e quebrou todas as costelas à direita, algumas à esquerda, ambas as clavículas, o braço direito, colapsou os 2 pulmões e teve uma lesão cerebral traumática. Depois que ele acordou na UTI, ele estava agindo muito louco. Os doutores nos disseram que ele nunca voltaria ao seu trabalho ou recuperaria o nível de inteligência que tinha antes do acidente. Eventualmente ele saiu da UTI, foi para a enfermaria geral e depois 2 reabilitações. Ele deixou a segunda reabilitação mais cedo. Em agosto de 2019 ele voltou ao seu trabalho como vice-presidente. Sua fala ainda estava um pouco prejudicada neste momento. Em dezembro de 2019 ele comprou uma bicicleta nova. A partir de hoje ele parece completamente normal. Uma menor de 2 anos atropelada por um caminhão da UPS. A mãe testemunhou tudo. A pequena foi admitida do pronto-socorro no meu andar para observação, mas nada. Quero dizer, nada estava errado com a pequena. Paciente aqui. Ano passado eu fui no doutor para um check-up e descobri que praticamente não tinha glóbulos vermelhos. Doutor me manteve na sala 1 hora me fazendo perguntas e ficou me perguntando como eu consegui caminhar até o escritório sozinha e como eu estava na frente dela e não desabei no chão. Aparentemente tive anemia grave por cerca de 5 anos e estava apenas vivendo com isso. Coincidentemente, no ano anterior meu cachorro estava em um lugar semelhante. Fomos ao veterinário porque ela estava sangrando em todos os lugares e descobrimos que sua contagem de glóbulos brancos era literalmente 0. Eu não sei como qualquer um de nós está vivo agora, mas eu tenho certeza que nós 2 estamos felizes por ainda estar aqui. Um homem que vai à igreja com meus sogros foi pisoteado por um touro de 1.900 libras, sem ossos quebrados e nem mesmo uma fratura. Tudo o que ele teve foi uma leve concussão e precisou de alguns relaxantes musculares. Jovem de 20 e poucos anos, eletricista trabalhando no telhado de uma nova casa de 3 andares. Seu chefe não forneceu arreios e ele caiu em um bloco de concreto abaixo. Quebrou todos os ossos do rosto, ambos os pulsos e um antebraço. Só o conheci 3 dias depois na ala ortopédica, onde as enfermeiras o chamavam de um menino que viveu. Honestamente, ele não deveria ter sobrevivido, mas sobreviveu por algum milagre. Sua jovem esposa estava igualmente aterrorizada e furiosa. Minha esposa grávida de 34 semanas foi ao hospital para uma consulta de rotina. Disse que não sentiu o bebê mexer muito recentemente. Disse que o bebê provavelmente estava cansado e não pensou em nada. O médico fez um ultrassom e descobriu o descolamento prematuro da placenta. O bebê teve que sair imediatamente por cesariana. Caso contrário, o bebê provavelmente teria morrido em poucas horas e minha esposa também. Resultado: diga tudo aos seus médicos mesmo que você não ache importante. Se minha esposa não tivesse mencionado isso de passagem, ela e meu filho provavelmente não estariam aqui.
Uma senhora atendeu o ID com a garganta cortada. Infelizmente ela foi vítima de abuso doméstico e um homem vil cortou sua garganta com algo muito grande. A ferida foi tão horrível e profunda que ainda confunde a todos como ela sobreviveu. Mas não só ela sobreviveu, como ela estava consciente o tempo todo. Graças às ações rápidas dos paramédicos, eles conseguiram proteger as vias aéreas e colocar uma traqueostomia. Infelizmente ela foi deixada com ferimentos que mudaram sua vida, incapaz de comer e alimentada por tubos, e ficou completamente incapaz de falar. Estudante de medicina aqui, já vi alguns pacientes que tentaram o autofalecimento com um disparo na cabeça e falharam por uma razão ou outra. O último que vi, ele colocou um ponto 22 sob o queixo e disparou direto para dentro da cavidade nasal, errando completamente o cérebro. Ele finalmente recebeu alta depois de passar apenas cerca de 2 semanas no hospital. Olá, sou residente do 3º ano de medicina interna. Eu tenho muitos exemplos de onde os pacientes deveriam ter falecido ou se esperava que eles perdessem a vida durante os últimos 3 anos. O que se destacou para mim foi um paciente no meu 1º ano de residência. Era um homem de 63 anos que veio ao pronto-socorro porque tinha problemas com a respiração. Ele tinha acabado de caminhar 2 quilômetros até o hospital. Isso ocorreu no pico do tempo de Covid da primeira onda, mas o paciente foi notado imediatamente devido a uma saturação de oxigênio de 64% na oximetria, que em um adulto saudável deve ser 94% para cima. A maioria das pessoas com um valor menos de 80% está sem vida ou na UTI em um ventilador. Não sou médica, mas quando minha cunhada, que misturou pílulas para dormir com álcool, foi levada ao pronto-socorro, disseram ao meu irmão que ela tinha 5% de chance de sobreviver. Depois de passar vários dias em um ventilador, ela se recuperou completamente. Eu sei que você disse médicos e enfermeiros, mas eu sou bombeiro. Aqui está minha história. Fomos chamados para um MVA envolvendo uma estrutura. O carro entrou em um prédio, mas uma das vigas de suporte caiu com o impacto, fazendo com que a frente do carro prendesse o cara, esmagando tudo da cintura para baixo. Os médicos pensaram na síndrome do esmagamento. Ele acabou perdendo a perna esquerda, mas ele se recuperou totalmente. Cara caiu do andaime no local de trabalho. Vergalhão empalou no peito direito e no pescoço esquerdo. Ele conseguiu sobreviver. Não é médico ou enfermeiro, mas um pneu me perseguiu em uma interestadual enquanto andava de moto. 33 fraturas no tronco, 2 perfurações nos pulmões e um monte de erupções na estrada. Recuperação total, movimento completo e vida normal, apenas constantes dores nas articulações e no corpo. O paciente está em morte cerebral por algo como 2 meses. Um dia ela simplesmente acorda e, além de estar confusa sobre onde está, não há danos neurológicos permanentes. Um amigo meu sofreu um acidente de trator quando criança. O trator rolou, atravessou o do assento e então caiu em cima dele. De alguma forma ele sobreviveu. Passou por quase 1 ano de cirurgia e fisioterapia. No final ele teve que ter seu couro cabeludo, externo, mandíbula, canelas e um de seus antebraços substituídos por titânio. Eu o chamava de ciborgue porque ele exibia suas partes de titânio, fazendo com que as pessoas o socassem no peito ou empurrando sua cabeça através de coisas. Ele acabou no hospital enquanto eu o conhecia porque alguém tentou lutar com ele e quebrou a mão em seu crânio. Ele levou o cara para o hospital já que ele não podia dirigir sozinho. Cerca de 1 ano atrás fiz alguns exames de sangue porque temia ter interpretado mal as instruções de um dos meus medicamentos, resultando em um dia de overdose, não muito mais o suficiente para desequilibrar meus níveis de potássio. Recebi os resultados mais tarde naquele dia e eles me disseram que eu precisava chegar ao pronto-socorro o mais rápido possível. Meu potássio estava criticamente baixo. O médico até me disse que nunca tinha visto ninguém com um nível tão baixo e ainda estava vivo. Em 2020 fiz parte de um ensaio clínico. Como tal, tirei sangue a cada 2 semanas. Tudo parecia normal, exceto que eu estava com hematomas mais do que o normal, mas não pensei em nada disso. Acabei recebendo uma ligação do laboratório mais tarde naquele dia me dizendo que se eu visse mais hematomas nas próximas 24 horas eu deveria ir direto para a sala de emergência. Aparentemente meu exame de sangue mostrou que eu não tinha absolutamente nenhum fator de coagulação. Eles cancelaram todos os exames de sangue por 1 mês e de alguma forma minha próxima coleta de sangue de rotina deu certo, além de uma anemia de rotina. Nem enfermeiro nem médico, mas um paramédico trabalhando para um sistema 911 do condado. Eu era uma tripulação de 2. Nós 2 éramos paramédicos. Recebemos uma ligação de um homem de 40 e poucos anos com dificuldade para respirar e algumas dores no peito. Assim que chegamos ao local e entramos na porta de sua cozinha, ele estava sentado em uma posição de tripé na mesa da cozinha a cerca de 15 pés de nós. Ele estava ofegante e disse que era muito difícil para ele respirar. Ajudei-o a subir na maca e na ambulância. Dei o 2 ao paciente e o coloquei em um manguito de 12 derivações. Levamos ele para o hospital próximo e enviei um rádio para tentar fazer com que uma unidade paramédica nos encontrasse no caminho. Não foi possível. Então chegamos ao hospital em cerca de 5 a 10 minutos. Quando transferimos da nossa maca para a cama do hospital, ele teve uma parada cardíaca. Após a primeira rodada de rua CP e substâncias cardíacas, eles conseguiram manter o pulso. Depois de algumas horas fazendo outras ligações, estávamos no mesmo hospital e o médico disse que aquele paciente tinha uma embolia pulmonar. Até onde eu sei, ele sobreviveu.
Enfermeira aqui. Havia um paciente no nosso andar que eu acho que foi vítima de um disparo. Eu nunca cuidei dele diretamente, então não tenho certeza da história ou do curso completo dos eventos, mas o cara era basicamente apenas um torso. Eu acho que o que quer que tenha acontecido com ele foi tanto trauma ou infecção ou qualquer outra coisa que os cirurgiões literalmente amputaram tudo do meio do abdômen para baixo. Ele tinha alguns drenos cirúrgicos e tubos para cuidar de funções como urinar e defecar, porque as partes que fazem isso simplesmente não estavam lá. Foi absolutamente louco passar por seu quarto quando vi. Imagine um ser humano que é literalmente apenas um torso, braços, pescoço e cabeça. Coloque sua mão em sua barriga e imagine tudo abaixo que se foi. Isso vai ser colocado em uma conta de histórias do Reddit com Minecraft ou Subway Surfers no background. Eles vão incluir isso para o quarto efeito de quebra de parede. Gostou dos relatos? Então deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal para mais relatos e clique no vídeo que vai aparecer agora.